Olá, tudo bem com você? Eu quero saudar a todos e agradecer essa oportunidade de poder participar do evento online tão maravilhoso chamado Revolucione Sua Vida. Algumas palestras me antecederam, outras virão e recomendo que participem de todas porque são profissionais qualificados e pessoas que têm experiência, muitos colegas que sei que têm um trabalho muito bonito nessa área. E nós vamos falar então sobre inteligência emocional. Primeiramente, permita-me apresentar, eu sou Deroni Sabe, sou psicólogo, atuo em inteligência emocional desde os meus 15 anos, quando aprendi a utilizar a hipnose, e de lá para cá venho estudando as tradições de sabedoria da humanidade e depois a faculdade de psicologia, enfim, mais de 1000 horas de formação de hipnose, outras tantas de neurolinguística. Eu venho trabalhando com neurolinguística desde 1985, quando em 98 comecei o trabalho de formação em PNL, né? Bem, mas inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Talvez você já saiba algo a respeito, mas inteligência emocional é algo que o mundo tem necessidade dela desde que o ser humano existe. No entanto, com esse nome, pelo menos com essa nomenclatura, inteligência emocional, só foi conhecida depois da década de 90, principalmente com as obras do Daniel Goleman e outros tantos estudiosos. Então, Daniel Goleman é um psicólogo de Nova York que reuniu muitas pesquisas a respeito. E, a princípio, as pessoas se perguntavam, bom, mas inteligência é uma coisa, emoção é outra. Mas nós percebemos que a inteligência mais racional, como nós conhecemos, né, especialmente aquela ligada ao QI, quociente de inteligência, né, que reunia habilidades verbais e habilidades matemáticas, basicamente, né, raciocínio lógico, né, a gente percebe que essas inteligências, assim como tantas outras que existem, como, por exemplo, a inteligência espacial, a inteligência ligada à música, né? Inteligência musical, inteligência pictórica, né? Vários outros tipos de inteligência foram desenvolvidos, inteligência inclusive ecológica, muito reconhecida nos últimos tempos, devido às ameaças de extinção do planeta, né, da necessidade de preservação, mas nós vamos ver que é justamente com o desenvolvimento da inteligência intrapessoal, que é a habilidade de conhecer as suas emoções, lidar com as suas emoções, fazer um bom uso delas, essa inteligência intrapessoal que também inclui a questão do autoconhecimento, inclui também a questão da resiliência, a capacidade da pessoa lidar com momentos difíceis da vida, com crises, também a automotivação, né? Então, a autorregulação das próprias emoções. Então, esses elementos, principalmente, e também a inteligência interpessoal, reunindo, então, é outro tipo de inteligência, entre as inteligências múltiplas, né? Então, a inteligência intrapessoal, relacionada ao nosso ser mais interno, e a interpessoal, relacionada com habilidades de relacionamento, começando com a empatia, a capacidade de vestir as roupas do outro, a sandália do outro, ou seja, ver o mundo conforme ele vê, sentir o mundo conforme ele vê e ele sente, né? Então, esse conjunto vai formar a inteligência emocional. Então a pergunta é, o quanto é que você se conhece? O autoconhecimento ele é reverenciado desde os tempos da Grécia Antiga e certamente ainda antes
no tempo da Índia antiga, né? Se nós formos ver os conhecimentos Vedas, se referem muito a isso, né? E a própria Bíblia se refere ao autoconhecimento, principalmente no Eclesiastes, escrito por Salomão, né? Então, nós vemos assim que o autoconhecimento também tinha uma frase no oráculo de Delfos que dizia: conhece-te a ti mesmo, né? O lugar onde os filósofos se reuniam para examinar os assuntos, e ali tinha essa frase: conhece-te a ti mesmo, né? Conhecer a si mesmo. Mas o que é se conhecer a si mesmo? Porque muitas pessoas usam expressões sem pensar muito nelas, então as palavras acabam se tornando desgastadas. Então as pessoas falam, por exemplo, no amor, né? Ah, é meu amor para cá, meu amor para lá. Às vezes nem conhece a pessoa e é uma coisa, um uso da linguagem banalizado, né? E emoções também. Muitas vezes a pessoa fala emoções de uma maneira geral, mas não sabe nomear as próprias emoções. Então, o autoconhecimento, ele tem vários níveis, vários aspectos, né? Começamos para nos conhecer, precisamos conhecer o nosso próprio corpo, né? O que nos faz bem, desde alimentação, o que nos traz prazer, o que nos traz de positivo, né? O corpo, porque também quais são as limitações, qual é o esforço que eu posso fazer. Então, começa desde o nível físico, como eu me alimento, quais são os meus hábitos saudáveis eu tenho, como é que é isso? Como é que eu me movo em direção ao que eu quero? Qual é o meu nível de iniciativa, né? O que eu realmente quero? Isso faz parte do conhecer a si mesmo, né? E conhecer a si mesmo é como é que eu lido também com as minhas emoções. Eu começando assim, eu sei identificar minhas emoções, eu percebo quando estou com medo, apreensão, receio. Tem vários nomes para o medo, né? Medo, apreensão, receio, pânico e por aí vai. Então, nós resgatarmos essa linguagem, a capacidade de nos referirmos direta e claramente, explicitamente às minhas emoções, é de uma grande importância, porque uma vez que eu reconheço o conceito do que eu estou sentindo, então eu posso relacionar, vamos dizer assim, o meu coração com a minha cabeça, né? Ou seja, olhar as emoções, senti-las também de uma forma racional e também poder sentir a minha racionalidade. Então, dizem que a distância maior do universo é essa distância entre esses 30 centímetros que separa a nossa cabeça do nosso coração. Porque muitas vezes fazemos coisas e muitas pessoas usam o seu conhecimento de uma maneira limitada, né? Então, ou seja, sem levar em conta a emoção, a ética, tudo isso tem a ver com a inteligência emocional. Bem, mas estamos falando então do medo, né? Reconhecer o medo, porque o medo, aparentemente, ele é negativo. Muita gente diz, não, é uma emoção negativa. No entanto, precisa tomar cuidado com isso, porque o medo, ele pode ser uma expressão da preservação, do nosso instinto de preservação, né? Então, o medo, ele também tem funções importantes, porque ele nos afasta dos perigos. Existem 3 tipos de ansiedade, que a ansiedade é enraizada no medo, né? Quando a pessoa se sente ameaçada. Então existe uma ansiedade que é natural, ela é super essencial para a vida, para a gente pressentir, evitar perigos, para a gente se preservar. Então tem muitos exemplos disso. Por exemplo, quando a gente vai, quando nós vamos passar por uma rua escura, né? Se a pessoa tem essa ansiedade natural, ela vai tomar cuidado porque pode haver perigos, né? Então, da mesma forma, vou entrar no mar,
Então é bom que eu tenha um certo medo, um certo respeito por uma, não o conheço, né? Posso me afogar e tal. Então, veja, eu mesmo já percebi isso na minha vida, muita necessidade, muita importância da gente ter o devido cuidado. Em certas situações, todo cuidado é pouco, né? Pois bem. Então, outra emoção básica com a qual as crianças já nascem, né? Nós nascemos, a criança expressa o medo assim que nasce. Quando você coloca, dias depois que a criança nasceu, uma corda, a criança se segura na corda para não cair, né? Então o medo já está presente, já desde que ela nasce. Agora, outra emoção básica é a raiva. A raiva, então, a maior parte das pessoas considera que seja uma emoção negativa, né? Também. As pessoas têm vergonha de dizer que estão com raiva, mas muitas pessoas têm, né? Então, sempre cuidar de não generalizar, mas a maior parte das pessoas tem, então procura não admitir a raiva. Só que imagina que a raiva, muitas vezes a pessoa imagina que a raiva é igual à agressão, são duas coisas bem diferentes. Eu posso ficar com raiva, por exemplo, e dizer, olha, eu estou com raiva de tal situação. Mas se alguém lhe perguntar, disser, eu estou com raiva de ti, você pode perguntar a ele, o que em mim te dá raiva? E a pessoa vai responder, que você fala alto, por exemplo. Né? Então, algo que incomoda. Daí, a pessoa deixa de rotular aquela pessoa como algo negativo, fica com raiva dela para verificar que está ficando com raiva apenas com um aspecto. Né? Então, nós podemos direcionar. A raiva, ela é uma reação do organismo também, ameaças, ela é uma reação assim de, às vezes, de indignação. E há momentos em que há uma justa indignação. Então nós precisamos identificar isso e aprender a transformar a raiva numa iniciativa, por exemplo. Trazer uma racionalidade para essa raiva e redirecionar para a nossa produtividade, para fazer algo, né? Assim como o medo ele pode ser redirecionado para a capacidade de vencer os desafios, de mobilizar forças, né? Encontrar forças internas, recursos para ir adiante. Pois bem, outra emoção fundamental é a tristeza. Também muitas pessoas dizem assim, eu quero estar sempre feliz. Receita para depressão, né? Porque não é possível estar sempre feliz. Ser um alegrão crônico, né? Porque a vida tem momentos de perdas, tem momentos de adaptação, momentos que exigem uma introspecção, momentos que precisamos ficar sozinhos, e momentos também de recuperação de situações que foram desgastantes, difíceis, né? Então a tristeza, ela tem um momento, ela tem um ciclo. Então é preciso tomar cuidado para não ficar reprimindo a tristeza. Quando ela vem, observar, examinar, perceber o que está trazendo essa tristeza e passar aquele período sabendo que vai passar, né? Mas preciso também viver o luto de certas situações, porque de outra forma a pessoa vai tentar criar uma vida muito artificial, uma mise-en-scène de alegria todo o tempo, e não é por aí que funciona, né? Então nós temos que perceber que existem os ciclos da vida, existem momentos, e cada emoção tem a sua função. Outra emoção fundamental com a qual nós já nascemos é a emoção da alegria, né? Alegria, então, alguns poetas colocam que a alegria é uma parente muito próxima do amor, né? Então, outra emoção fundamental é o afeto. Então, a alegria, a criança, ela já nasce alegre por estar viva, ela tem aquela gratidão natural, aquele encantamento que muitas pessoas, ao longo do tempo, tendem a perdê-la, a se intelectualizar demais, a justificar em tudo. Olha, eu estou alegre por causa disso, por causa daquilo. Né? Sempre tem que ter um motivo para estar alegre, mas
A criança, ela tem essa alegria mais natural, e nós podemos perceber assim que mesmo em situações difíceis, como eu estava vendo esses dias na televisão, lá na guerra da Turquia, mesmo assim a criança, no meio de tudo aquilo, ainda expressando um sorriso de alegria, né? Então, veja, a alegria também, ela não depende só de condições externas. Nós vemos países como a Índia, países, regiões muito pobres, onde as pessoas têm muita alegria e gratidão por aquilo que têm, pelo pouco que têm. E já se disse que ser rico não é ter tudo o que se quer, mas é precisar de pouco. Já vi milionários dizendo isso também. Mas eu também vi pessoas com pouquíssimas posses e vivendo uma alegria muito grande, uma coisa muito bonita. Bem, o afeto também, a criança, especialmente, ela nasce já com aquele afeto, né? É claro que isso é maior na medida que os pais alimentam isso. E quando tem outra pequena criança, você percebe toda aquela afetividade que existe, né, com a criança, né? Então, veja, essas são as emoções básicas. Claro que cada uma dessas emoções, elas têm outros nomes. Então, alegria, encantamento, euforia e por aí vai. Uma série de outros nomes que nós temos, né? Como a tristeza pode-se falar em desalento, pode-se falar em luto, pode-se falar em assim por diante, né? Outras palavras. Mas, então, reconhecer essas palavras, saber dar o nome certo, saber quando é uma ansiedade, quando é uma depressão, quando é uma tristeza, saber identificar quando é que é o medo, quando é que é vergonha ou culpa, né? O nojo mesmo, são emoções diferentes. Reconhecer qualquer uma delas, reconhecer quando elas ocorrem, dar um nome e poder reconhecer isso, isso tem um efeito, as pesquisas já demonstraram, tem um efeito no... assim que a pessoa dá o nome às emoções, tem toda uma otimização de sinais vitais, né? Pressão arterial, vários sinais vitais assim que mostram que o fato de você reconhecer a emoção, conseguir falar sobre suas emoções, então é um elemento que traz saúde. É muito importante isso. O que é uma pessoa, por exemplo, que se chama assim analfabeto emocional, né? Como é que a gente poderia identificar uma pessoa analfabeta emocionalmente? Analfabeto emocionalmente é aquela pessoa, o alfabeto emocional, então, é aquela pessoa que nem toma consciência das suas emoções. Mas nós temos, inclusive, um programa de desenvolvimento emocional já há vários anos, né? Eu fui um dos fundadores da Sociedade Brasileira de Educação Emocional e participei há alguns anos. Então, veja, essa conscientização das emoções depois chega num ponto que é uma experiência primitiva, né? Quando a pessoa reconhece grotescamente as emoções. Eu estou bem, não estou bem, né? Mas ainda sem dar um nome. Chega um momento que ela, então, ela tem uma experiência de diferenciação, que ela reconhece, então, cada emoção. Começa a dar os nomes a cada emoção, né? E aí tem um outro momento que ela começa a perceber a causalidade. Começa a ver o que causa, de onde que vem aquela emoção, como é que ela chegou àquele estado, essa consciência maior, vai dando uma condição mais positiva. E aí ela vai enfrentar a barreira verbal. A barreira verbal para poder expressar isso para outras pessoas, né? Expressar o que está sentindo, falar do seu desconforto, negociar soluções, enfim. Essa barreira verbal, quando ela acontece, ela abre uma porta maior para a
a manifestação da empatia, para mim me colocar então no lugar do outro, para mim ser e perceber como o outro é e percebe, assim, de maneira que é como se eu pudesse entrar no seu próprio corpo, né? Vivenciar suas limitações, suas crenças limitantes e ver o mundo daquela forma, né? Porque as pessoas às vezes dizem assim, ah, se eu fosse você eu faria tal coisa. Só que ela se esquece que se ela fosse a outra pessoa, ela teria as mesmas limitações de compreensão, as mesmas limitações de percepção, as mesmas limitações na maneira de conduzir as coisas, enfim, porque teria o aprendizado da outra pessoa também, a vivência e as limitações da outra pessoa também, e as potencialidades dela. Tá? Mas então é importante a pessoa conseguir abstrair de si mesmo, se despir de si mesmo, para realmente entrar nessa realidade do outro. Alguns tentam fazer isso, outros conseguem mais, né? E a empatia ela é básica na função, por exemplo, de médico, psicoterapeuta, coach, enfim. Mas todas as profissões exigem isso também, porque seja qual for a profissão, mesmo a profissão técnica, você tem maior ou menor relacionamento com as pessoas. Então nós percebemos assim que essa capacidade de se relacionar, de empatia, de ter outras habilidades de relacionamento, né? Capacidade de dar e receber feedback, por exemplo, né? Dar e receber críticas de uma maneira adequada, a sensibilidade, enfim, todas essas outras habilidades de relacionamento, ligadas à liderança também, tá? De reciclar, flexibilidade, enfim, a versatilidade que a pessoa encontra, tudo isso se desenvolve a partir de habilidades internas, né? Então, para desenvolver a inteligência emocional, a pessoa precisa desenvolver uma capacidade, você precisa desenvolver uma capacidade, né, para desenvolver a inteligência emocional, de, enfim, se conhecer mais. Porque a partir desse autoconhecimento é que você vai conhecer a natureza essencial e comum aos seres humanos. Nós somos todos muito semelhantes e parecidos em muitos aspectos. Até nisso os homens são iguais, cada um é diferente. Tá? Então, é interessante, né? Temos diferenças e semelhanças, mas temos uma natureza profunda comum, aspectos que nos identificam, né? Isso é a base da empatia, né? E muitas pessoas querem usar a inteligência emocional para persuadir outras pessoas. E logo pensam, como é que eu vou convencer o outro? Mas ela vai conseguir muito mais se ela, primeiro, buscar uma profunda compreensão, ouvir de verdade. Por quê? Muita gente já fala por aí, e uns já fizeram cursos de oratória, né? Mas pouco se fala nos cursos de escutatória. Porque o que ocorre? Enquanto a pessoa está falando, eu já estou pensando aqui o que eu vou dizer para ela. Ou daqui a pouco vou dizer a coisa mais interessante. Tem gente que chega a usar essa expressão assim. Mas isso não é nada, maior é aquela situação. Ou seja, você sempre tem uma coisa mais interessante para dizer. Sempre tem uma coisa mais brilhante, mais show. Ou seja, fica uma espécie de competição de beleza, né? De ego, né? Então, é preciso entender bem que o desenvolvimento da inteligência emocional é fundamental e representa hoje, segundo muitas pesquisas, né, representa mais de 80%. Algumas pesquisas falam especificamente em 87% do sucesso das pessoas dependem da inteligência emocional. Então, o que acontece? A pessoa muitas vezes ela é admitida por capacidades técnicas, por habilidades técnicas, tá? Para desenvolver determinado trabalho, ou enfim, compreender certas coisas, mas no momento que ela
chega na questão de se conhecer, relacionamento, aí ela falha. Então, 87% das pessoas, segundo experiências em vários países, em grandes empresas, 87% das pessoas demitidas são por falta de atitude, ética e inteligência emocional. Porque a pessoa não se conhece, não se controla, né? Antes eu falei da inteligência emocional, esqueci esse elemento, né? Que estou lembrando agora, então, é o autocontrole. Né? Autocontrole, o autodomínio nas emoções, né? Então, para mim, me controlar, eu preciso me conhecer. Saber como é que funcionam minhas emoções, eu me perceber de fora e perceber como é que eu não estou me controlando e preciso me controlar, né? Eu quero me controlar. Então, ligado à inteligência emocional, existe uma série de linguagens que nós podemos usar também. E é importante, dentro da inteligência emocional, o aspecto do perdão, a pessoa aprender a se auto-perdoar por coisas que fez e se arrependeu. Se arrepender é uma coisa importante também, reconhecer as falhas e não querer fazer de novo, né? Mas é preciso também que a pessoa se perdoe para liberar aquela energia e não ficar presa em algo que já passou, né? Assim como aprender a perdoar os outros. Se eu não consigo me perdoar, vai ser mais difícil perdoar o outro também, né? Então, perdoar. Como é que é isso? Eu vejo que perdão não é uma coisa que o ser humano possa perdoar. Quem pode perdoar é Deus, né? Eu acredito. É o ser, a força superior, vamos dizer assim. Agora, há um tipo de perdão também que nós podemos dar a nós mesmos, né? E nós podemos, assim, não é que eu perdoo o outro, na verdade quem está se liberando daquilo sou eu, né? Então, muita gente pensa assim, não vou perdoar para mantê-lo porque ele não merece. Bom, primeiro, quem é que somos nós para dizer quem merece alguma coisa, ou julgar o nosso próprio merecimento, né? Quem somos nós? E no momento que eu fico assim perdoando, ou fico não perdoo, isso dói para mim, isso envenena a minha fisiologia, envenena porque são secretados hormônios negativos, né? Hormônios, vamos dizer assim, prejudiciais, né? E aí ocorre que eu enveneno minha própria corrente sanguínea, isso afeta os níveis de estresse, produz doenças psicossomáticas, né? Dentro da inteligência emocional, usando-a bem, é preciso nós aprendermos a neutralizar traumas, situações que nós ficamos traumatizados. Estou ouvindo um cachorro latindo ao longe, né? Talvez você esteja ouvindo. Então, nós precisamos aprender a nos adaptar às situações que acontecem, né? E perceber que nem tudo é como nós queremos o tempo inteiro, né? E então, aprender a se adaptar e lidar com esses elementos, porque de outra forma a vida fica muito difícil. Tem muitas pessoas que querem mudar o mundo externo. Stephen Covey disse uma frase importante: 10% da nossa vida é o que nos acontece, não temos controle sobre isso. Agora, 90% é o que nós fazemos com o que nos acontece. Então, nós termos atenção a como nós reagimos, como é que nos habituamos e ter vontade de mudar isso para melhor é fundamental. Inclusive, é um dos requisitos mais importantes da saúde, para mantermos a saúde em termos emocionais e também físico, né? É isso, é ter essa consciência das nossas limitações e a vontade de se melhorar. Esses dias eu vi um jogador de futebol interessante dizendo assim, perguntaram para ele,
você quer ser o melhor do mundo? E ele disse, não, eu quero ser apenas melhor do que fui ontem. E melhorar cada dia, ser cada dia melhor do que eu fui ontem. Então isso é interessante, né? Então um dos usos da inteligência emocional é você não se comparar com outras pessoas. Já dizia aquele poema antigo do tempo do renascentismo, né? Que foi encontrado, diz assim, não se compare aos outros, porque você sempre encontrará alguém melhor ou pior que você em alguma coisa. Então, a sabedoria, ela vem de um conhecimento do nosso corpo, da nossa mente, conhecer nossos padrões de pensamento, conhecer também as nossas atitudes, conhecer nossas emoções. Né? A sabedoria, aliás, eu falei que a sabedoria vem disso, a sabedoria também vem da intuição, mas eu mesmo quero dizer que sabedoria é algo que eu ainda estou procurando conhecer. Acho que é muito maior do que cabe na minha compreensão, né? Então, eu vejo que Salomão foi considerado um dos homens mais sábios, ou talvez o homem mais sábio que já existiu, né? E dizem que, é bíblico isso, dizem que quando ele chegou aos 12 anos, chegou a hora de ele ser o rei de Israel, ele pediu a Deus uma única coisa, apenas sabedoria. E tudo mais lhe foi dado por acréscimo. Então, considerado talvez o homem mais rico de todos os tempos, né? Então, Deus lhe deu justamente a prosperidade como uma bênção, né? Bem, mas a sabedoria, o que é a sabedoria? É algo, como eu disse, estou procurando compreender, né? Sabedoria e humildade são duas coisas que eu venho procurando compreender. Porque se nós dissermos que, se eu disser eu sou humilde, eu já deixei de ser. Se eu pensar que eu sou humilde, já estou deixando de ser, né? Então são forças espirituais. Então nós podemos falar na inteligência espiritual também, né? Inteligência emocional e espiritual. Eu vejo que a inteligência espiritual é algo que vai além da inteligência emocional, mas a inclui. Inclui também o conhecimento, inclui o autoconhecimento. E a sabedoria é algo que não é uma coisa abstrata, mas é como a pessoa consegue usar o conhecimento para si mesmo. Usar o conhecimento para melhorar a si mesmo. Usar o conhecimento para se tornar um ser melhor a cada dia. Né? Então, muitas vezes nós exercitamos uma coisa que denota falta de inteligência emocional, que é o excesso de julgamento. Né? Nós realmente olhamos para as pessoas, julgamos, e muitas vezes alguém está doente lá e nós muitas vezes nos pegamos julgando o que a pessoa fez para fazer aquilo. Isso é uma coisa assim que é como que uma maldade dizer isso, né? Porque nós não somos ninguém para julgar, não sabemos realmente, né? Até julgar a nós mesmos é algo que não nos cabe, né? Então nós precisamos aprender, eu também quero aprender a ter essa humildade de não julgar as outras pessoas, né? Bem, então a inteligência emocional ela está ligada ao bom senso, né? a abertura para aprender. Tem um poema que diz assim, o mar é maior do que todos os rios porque ele se coloca abaixo deles. Diz que Jesus, quando teve um momento que ele chegou próximo aos discípulos, eles estavam discutindo qual era o maior entre eles. E aí, Jesus chegou, não disse nada, pelo menos é o que relatam os evangelhos, né? E chegou, não disse nada e lavou os pés de cada um dos discípulos. E aí disse,
maior é aquele que serve. Então, as pessoas falam muito em liderança, mas o que muita gente esquece é que liderar é principalmente a arte de servir. Né? Liderar é principalmente a arte de servir. Então, aquele que realmente consegue transcender o seu egocentrismo, o seu ego, sua egolatria, enfim, né, esses nomes que se dão a pessoa olhar para o próprio umbigo, né? Umbiguismo também podemos chamar. Enfim, quando a pessoa consegue transcender, consegue ser uma pessoa cooperadora, ela consegue também se valorizar, porque se valorizar, reconhecer o seu valor não é ser egocêntrico, porém, colocar acima de interesses de outras pessoas, a mim, sempre eu em primeiro lugar, é complicado. Agora, a gente se conhece à medida que conhece outras pessoas também. Não, eu vou me conhecer, eu vou melhorar, depois eu vou ajudar os outros. Não, nós vamos crescendo juntos. Nós vamos crescendo junto. E grande parte do autoconhecimento eu vejo que ele acontece nesse processo de se relacionar com as pessoas. De ter flexibilidade, de saber negociar, de ser versátil quando a situação exige. Né? E eu vejo assim que nós vivemos uma espécie de hipnose. Que a hipnose de nós mesmos construímos uma certa caixinha que nós vamos vivendo dentro, caixa feita pelos nossos condicionamentos, pela nossas experiências passadas, até pela nossa miopia espiritual às vezes, né? Porque existe isso, né? Da gente não enxergar aquilo que nós precisamos enxergar muitas vezes, e às vezes todo mundo está vendo e nós não estamos vendo. Isso já aconteceu comigo muitas vezes. Aliás, se eu tenho alguém com quem aprender, foi com meus próprios desacertos, né, do passado. Eu acho que a gente poder aprender com os próprios desacertos, né, é importante. Porque também aprender com os nossos acertos, né. Então, aprender a reconhecer o seu valor e aprender a se valorizar é importante. E precisamos encontrar uma harmonia para não sermos egocêntricos também, né? Então, usar a inteligência emocional é trazer o carinho, o afeto, o amor no coração para junto com as pessoas, né? E para viver, porque isso dá mais sentido à nossa vida, né? Então, muitas vezes a pessoa acha que vai renunciar a algo ajudando os outros, mas a pessoa que tem essa experiência e realmente com a intenção de se ajudar sem objetivos egoísticos, ela vai, de fato, vivenciar uma ampliação do seu sentido de vida, né? Eu acredito até que isso aumente o merecimento da pessoa de ter acesso a uma amplidão maior de vibrações, uma amplidão maior de bênçãos na própria vida também, né? Então, eu também acredito assim que quanto mais nós usamos do amor, da consideração, quanto mais encontramos paz dentro de nós, nós teremos acesso a outros níveis de compreensão, uma ampliação da nossa capacidade de perceber, de entender as coisas. Então, eu vejo que a sabedoria, ela vem se manifestar na medida que nós melhoramos mesmo com pessoas de verdade. Porque muita gente, muitas vezes, sem se dar conta, engana a si mesmo, né? Ou tenta enganar a si mesmo, contar uma historinha para si mesmo. Eu mesmo já contei muitas histórias para mim mesmo, né? E com o tempo chega um momento que a gente bebe um chá, o chá do ciflagrol, né? O chá do simancol, né? Um chazinho que a gente devia tomar todo dia, o simancol e o ciflagrol, para a gente se flagrar, a gente se aperceber o quanto é que nós somos ainda pequenos e como nós podemos crescer.
E há uma grandeza em reconhecer como nós somos pequenos. E só assim nós podemos crescer. Então, quando a pessoa se dá uma nota 10 em algum aspecto da sua vida, nos treinamentos de coach, treinamentos de neurolinguística que nós fazemos desde o início da época de 1990, né? E nesses treinamentos, nas formações em coach, renascimento e outras coisas, hipnose que nós fazemos, tudo voltado para a expansão da consciência da pessoa, nós verificamos isso, né? Que às vezes a pessoa ela quer ter metas, por exemplo. Isso também é um fator da inteligência emocional, a intencionalidade, né? Então, mas às vezes a pessoa tem meta só numa área da vida e esquece outras áreas. Só que as diferentes áreas da vida se relacionam de uma maneira muito profunda. Então, eu convido você, assim que terminar essa palestra, um exercício que pode ajudar você a crescer. Por exemplo, quando você for dormir, deite, procure relaxar o seu corpo e avalie como foi o seu dia. Quais foram as atitudes que você melhoraria, pode melhorar no dia seguinte. Avalie, aprenda com o que aconteceu. Tá? Ao acordar, também pare alguns minutos na cama, examine, sinta o seu corpo, sinta a sua mente, perceba o seu coração, quais são as atitudes, quais são as intenções que você tem. E pense como você pode direcionar o seu dia de uma forma positiva. Tome algumas decisões, tome nota se necessário. Tão importante quanto isso para desenvolver a inteligência emocional é você encontrar um momento de meditação durante o dia. 5 minutos para parar e perceber a si mesmo, perceber o seu pensamento, perceber o seu sentimento, o seu corpo, perceber aonde que vai o seu pensamento, a sua intenção e perceber que tudo começa conosco. Mas a meditação não é meditar sobre um assunto ou outro, isso seria refletir, né? É simplesmente parar e se perceber o intervalo entre os seus pensamentos. É nesse intervalo, nesse silêncio entre dois pensamentos que às vezes vem luz, né? Vem a luz, vem o insight, vem a percepção do que é essencial, do que você pode fazer para se tornar um ser melhor. E eu creio que cada um tem uma missão. Você já se perguntou por que é que você veio estar aqui neste planeta? Se fosse eleger a coisa mais importante que você veio aprender, o que você tem aprendido? Talvez a resposta comece nas coisas que se repetem na sua vida, que trancam, né? Superação. Justamente isso é uma das coisas que pode dar um sentido à nossa vida. Nós nos melhorarmos e buscarmos essa melhoria contínua que os japoneses chamam de Kaizen. E perceber que nós não somos nossos erros, nem as pessoas são os seus erros. É preciso diferenciar, né, entre o que a pessoa faz num determinado momento, suas limitações, né, e diferenciar a sua identidade, o que ela é. Então nós não devemos nunca julgar o que a pessoa é por algo que ela fez num determinado momento, porque sabemos que o ser humano é ele e suas circunstâncias, suas contingências também, suas pressões e assim por diante. Então, é preciso que nós, para nos conhecermos mais, utilizar melhor a inteligência emocional, que reconhecemos que somos falíveis, né? Nossa falibilidade, né? Reconhecermos que somos falíveis. Então, reconhecer também que todas as pessoas elas estão buscando a perfeição, não são perfeitas ainda, né? E eu reconheço que muitas dessas coisas que eu falei
muitas vezes houve períodos e momentos na minha vida que a minha visão ficou turva e não vi muitas dessas coisas. Mas graças a Deus nós podemos nos renovar a cada dia e podemos reconhecer que podemos melhorar. Também houve época na minha vida que eu me colocava como vítima, né? Me sentia vitimado, me sentia sem graça, né? Como diz, é o desgraçado, né? Tá sem graça, não. Então, recuperar essa graça, né? A vítima é quando a gente se sente culpado, se sente o último, né? Então é preciso não querer ser nem vítima e nem herói. Aquele cara que está sempre certo, que está melhor que os outros. Aprender a reconhecer as coisas como elas são. E é importante que aprendamos a assumir a responsabilidade, né? Fundamental. No curso de Neurosemântica, Acessando Sua Genialidade Pessoal, que é um curso que eu venho ministrando há algum tempo, e fiz a formação com o Michael Hall dos Estados Unidos, a neurosemântica dá para dizer que é uma evolução da neurolinguística que trabalha com meta-estados, ou seja, quando eu penso algo, né? Eu já vou explicar então. Por exemplo, eu penso algo, eu sinto algo, mas o que eu penso sobre o que eu sinto? O que eu sinto sobre o que eu penso? Quais são os meus valores, quais são os meus propósitos, quais são os meus julgamentos sobre mim mesmo, como é que isso se relaciona com a experiência anterior, enfim, tem uma série de coisas que se relacionam. Então, na neurosemântica se estuda isso, e na neurosemântica se estuda justamente como é que nós podemos lidar bem, melhorar a inteligência emocional, a criatividade, a intencionalidade, usar tudo isso de uma forma a alinhar as nossas experiências, o nosso ambiente, as nossas ações, nossas atitudes, nossas habilidades, nossas crenças, nossos critérios, nossa identidade, né? Quem nós somos, do que nós fazemos parte. E quando nós vamos alinhando esses e outros elementos, surge uma coisa chamada congruência. É quando o que eu penso é confirmado pelo que eu sinto, que é confirmado pelo que eu falo e que é confirmado pelo que eu faço. Então aí a pessoa é congruente, ela é coerente. A gente fala congruente porque o próprio corpo confirma aquilo que a pessoa está falando. Então você percebe que a pessoa é a própria mensagem. Gandhi dizia assim: sejamos a transformação que desejamos para o mundo. Então, existe um mestre espiritual também que disse assim: se você sabe explicar, você deve saber praticar, porque se você não sabe praticar, você então não está sabendo de verdade, né? Então, de novo com Gandhi, né? Sejamos a transformação que desejamos para o mundo. Então a pergunta que eu faço para você: como é que você pode mobilizar a sua energia interior, confirmá-la com suas palavras e suas ações, enfim, pensar de uma forma positiva, pensar de uma forma cada vez mais positiva, cada vez melhor, sentir de uma forma cada vez melhor, significa superar mágoas, culpas. Um outro exercício que pode lhe auxiliar, estamos já quase no final desse nosso trabalho, mas faça uma lista, pegue um dia assim e faça uma lista de todas as pessoas que você sente que tem alguma coisa para resolver, mágoas, culpas, né? E você também, coisa que você fez. Anote tudo isso e comece a trabalhar em cima de descobrir a intenção positiva de cada pessoa, a sua mesmo, e buscar um perdão profundo, para deixar para trás o que passou e caminhar para frente. Porque tem uma história zen que falava justamente isso, né? Um jovem
acompanhava o seu mestre pelo campo. E aí teve um momento que eles foram atravessar um rio e tinha uma bela mulher tentando atravessar o rio, mas os monges não tocam em mulheres por tradição. E, no entanto, o mestre chegou lá, levantou a mulher, atravessou, colocou lá do outro lado do rio. E, enfim, o discípulo atrás ficou com isso na cabeça e passaram-se muitos anos, né? E um dia estavam os dois junto ao fogo assim, e o discípulo daquele dia estava frustrado, estava com raiva, e disse para o mestre assim: Mestre, mas o senhor carregou aquela mulher lá no rio. E o mestre respondeu: Pois é, eu deixei ela lá do outro lado do rio, e você continua carregando ela até agora. Uma história que nos leva a pensar, né? Que muitas vezes a gente fica magoado, chateado, a pessoa nem se deu conta que nos magoou, que chateou, né? Porque na verdade não é o outro que nos magoa, é nós que nos deixamos magoar. Então nós temos que assumir o poder sobre as nossas emoções e não permitir que sejamos ofendidos. Não, tem uma outra historinha que uma vez havia numa aldeia um mestre muito sábio. E esse mestre, ele era um grande lutador de artes marciais, mas estava já com 80 e tantos anos, claro, já enfraquecido. E chegou um jovem de 28 anos na cidade e disse: eu vou desafiar o mestre. Ele chegou lá: mestre, eu quero lhe desafiar para um duelo, né? O mestre: não tem problema, às 14 horas a gente se encontra. Era de manhã, né? Às 14 horas nós nos encontramos lá na praça. E aí os discípulos disseram: mas mestre, o senhor vai lutar com ele? Ele é muito mais forte e tal, né? Aí o jovem chegou e ofendeu o mestre, ofendeu todas as gerações do mestre lá e tal. E, enfim, baixou o nível, né? E tentou ofender o mestre. Aí o mestre ficou totalmente impassível, não se deixou perturbar de nenhuma maneira, né? E aí chegou um momento que, como o mestre não revidou de nenhuma maneira, o discípulo foi embora, né? O jovem lutador foi embora. E aí os discípulos: mestre, o senhor deixou ele ofender. E aí ele disse assim: olha, se alguém lhe dá um presente e você não aceita o presente, a quem pertence o presente? Aí os discípulos disseram: quem ia dar o presente? Pois é. Então o jovem foi me dar um presente, tentou me dar um presente, mas eu não aceitei, então continua dele. Então a gente pode também aprender com isso a não ofender, né? Se alguém tentar ofender a gente, ficar sereno, calmo, tranquilo, isso é inteligência emocional, é autocontrole. Então nós vemos que a intuição também é uma força superior, é uma integração entre pensamentos, sensações, todos os outros níveis. A intuição então é como uma voz que vem do alto, assim, né? É algo que nos indica o caminho certo. E para diferenciar o pensamento de uma intuição, será que não é o meu pensamento, a minha vontade, ou a intuição? Basta perceber, assim, a intuição sempre sintoniza com uma força de integração, de saúde, de bem-estar, de alegria, né? Puxa para o bem, vamos dizer assim. E o nosso pensamento, às vezes, o nosso impulso pode puxar para algo que não seja assim tão construtivo, tão positivo. Então nós podemos desenvolver essa capacidade de compreender melhor também a nossa intuição, né? Bem, eu penso que dei, em linhas gerais, algumas luzes então sobre a questão da inteligência emocional e um pouquinho sobre a inteligência espiritual, né? Mas é um trabalho assim que não é para ser compreendido intelectualmente, precisa ser vivenciado, né? Esse é um caminho de cada um, né? Um caminho de um fazer por si mesmo, né? Aprender de si, aprender por si.
Então, vejo que esse caminho evolutivo ninguém faz por nós, nós temos que seguir em frente. As pessoas que querem entrar mais em contato com nossos com algumas experiências, nossas vivências, né, e alguns conhecimentos que a gente procura trazer, que possam ajudar as pessoas a viver melhor, entre em contato, então pode entrar em contato com o nosso site, que é www.s de Salvador, A de amigo, B de Brasil, B de Brasil e de infinito, né, .com.br. Então, www.s de Salvador, A de amigo, B de Brasil, B de Brasil e de infinito.com.br. E nós, como já dissemos antes, damos formação em neurolinguística em diversos estados do Brasil, damos formação em coaching, fazemos trabalhos ligados à superação e transformação essencial, damos palestras em escolas, palestras em empresas já há muitos anos, e instituições também, congressos, seminários de educação e também trabalhos de desenvolvimento pessoal, assim, em diversos lugares. Gosto muito de trabalhos de integração com a natureza, onde se trabalha o autoconhecimento e desenvolvimento pessoal também. Bem, espero ter contribuído de alguma forma para a compreensão do que seja a inteligência emocional. Eu tenho um livro a esse respeito chamado Sinto, Logo Existo, né? Então, esse livro aqui, vou mostrar aqui. A imagem está invertida aí, mas enfim. Então, aqui no fundo, na capa do livro, está escrito assim: cuide bem dos seus pensamentos e sentimentos, porque eles se transformarão em palavras. Cuide bem de suas palavras, porque elas se transformarão em ações. Cuide bem de suas ações, porque elas se transformarão em hábitos. Cuide bem dos seus hábitos, porque eles marcarão o seu caráter. Cuide bem de seu caráter, porque ele determinará seu destino. Buda disse isso, Gandhi repetiu. Eu só acrescentei uma palavra, que é sentimentos. Eles falaram, cuide bem dos seus pensamentos. Mas hoje, numa época em que se diz que 87% do nosso sucesso, da nossa felicidade depende das emoções, os sentimentos e emoções precisam estar presentes, precisamos reconhecê-los. Então eu quero desejar a você alegria, força. Se você quiser entrar em contato conosco pelo Facebook também, Deroni Sabe, né? Lembrando que é S de Salvador, A de amigo, B de Brasil e de infinito. Então, podemos sim conversar, aprendermos juntos, porque, mais do que tudo, eu me defino como um eterno aprendiz. E que essa semente de vontade de aprender e crescer sempre, se tornar um ser cada vez melhor, floresça em nossa vida, né? Na sua, na minha, na vida de todos nós, para que possamos voar mais alto, né? Possamos realmente transcender as nossas limitações e sermos seres cada vez melhores. Sou grato por essa oportunidade e que possamos nos encontrar pelos caminhos da vida. Como dizem os indianos, onde eu estive em 89 por 6 meses, né? Na Índia, eles dizem Namastê, que a força superior em mim saúde a força superior em ti. Um grande abraço a todos. E uma boa semana, um bom mês, e que o melhor da vida ainda venha em todas as nossas vidas.